A equipe técnica é o coração pulsante de um time de futebol e cada um desempenha um papel indispensável para o bom funcionamento do time. Hoje nós conversaremos com o braço direito e os olhos do Mister Fonseca. Olá, Sara. Tudo bem? Prazer. Tiago, a profissão de Match Analyst ainda não é uma profissão muito clara. O que realmente faz um Match Analyst? Olha, Sara, a profissão do analista, que é assim que nós em português chamamos, com o aumento da informação, com a especialização das diferentes áreas, os treinadores principais sentiram necessidade de reforçar as suas equipas técnicas com especialistas que viessem ajudar a desempenhar aquelas tarefas que ele sozinho, hoje em dia, é impossível desempenhá-las, devido à complexidade e à quantidade de coisas que o treinador tem que dominar. E então, aquilo que eu faço, basicamente, era aquilo que o Paulo fazia há muitos anos atrás, com o Nuno, que é, eu faço toda a parte de análise de adversário que coordeno, neste caso, coordeno um departamento que construímos aqui na Roma, com a nossa chegada, em que temos duas pessoas a trabalhar que fazem análise de adversário e que é coordenada por mim, e depois faço também aquilo que é a análise da nossa própria equipa, daquilo que é o nosso jogo. E faço isso, lá está, com o intuito de tirar alguma carga de trabalho ao Paulo e ao Nuno, porque depois o Nuno tem outro tipo de missões, e fazer esse trabalho de análise qualitativa e quantitativa do jogo, tanto dos adversários como da própria equipa, para depois trazer para o Paulo e para toda a equipa técnica e entre nós discutirmos e refletirmos sobre aquilo que está bem, sobre aquilo que está menos bem, sobre aquilo que devemos melhorar. Digamos que, de uma forma geral, esta é a missão do analista no futebol moderno. Nuno, você e Paulo têm uma coisa em comum. Todos dois são ex-defensores e iniciaram a vossa carreira na Estrela Amadora em 2005. Até então passaram por cerca de 10 times de futebol até chegar atualmente no Roma. Já se passaram cerca de 15 anos desse percurso juntos. Como que vocês se encontraram? Bom, nós jogámos um contra o outro, fomos adversários, porque ambos jogávamos na primeira divisão na altura em Portugal e tínhamos alguns colegas em conjunto e amigos. Neste caso tivemos um amigo em comum que é o Quinzé, que hoje é diretor desportivo de uma equipa da segunda Liga Portuguesa. E o Quim, quando fazia anos, quando o filho fazia anos, nós os dois estávamos juntos, ele convidava ambas as famílias e nós juntos às vezes discutíamos um pouco de futebol ali naquele momento, porque os jogadores ou ex-jogadores, quando estão juntos, normalmente também falam sempre de futebol. E então, com isso, chegámos ali a uma série de questões que estávamos de acordo e víamos o futebol um pouco da mesma forma. E dessa forma, quando o Paulo necessitou de um treinador adjunto no Estrela da Amadora, como disse, nos Júniores, o Quinzé e o Paulo até falaram e até foi o Paulo que me ligou e eu comecei assim a trabalhar com o Paulo. Foi dessa forma, com esse amigo em comum que é o Quinzé. E qual é o segredo para esse casamento perfeito? 15 anos. Não é fácil, acima de tudo, o Paulo aturar-me, mas o Paulo tem uma paciência de santo para maturar e isso naturalmente que facilita muitas coisas. O Paulo é uma pessoa que a nós adjuntos fica muito fácil trabalhar com o Paulo, porque ele ouve-nos, dá-nos a possibilidade de dar opinião. Isso é algo que nos deixa muito felizes, porque nos faz sentir importantes também para ele, porque naturalmente ele tem as decisões finais, mas gosta de ouvir a nossa opinião sobre as coisas. E isso para nós dá-nos um grande prazer trabalhar com alguém como ele. Não é fácil um treinador principal querer ouvir sempre a opinião dos adjuntos e ele faz isso naturalmente, não só connosco, mas também com os outros, porque é uma pessoa muito aberta a ouvir a opinião de toda a gente e depois então tomar as decisões melhores para a equipa a cada momento. E o Paulo sempre nos escuta muito e isso é algo de muito, muito bom para nós, porque nos faz sentir realizados na nossa profissão e penso que também ajudamos muito o Paulo nesse aspecto de dar outras opiniões também. Tiago, do mundo do videogame, há um canal do YouTube onde você fazia uma espécie de comentarista amador de futebol, a ser um analista de
times europeus de altíssimo nível. Como foi conhecer o Fonseca? Como tudo aconteceu? Eu já tive a oportunidade de contar essa história algumas vezes a algumas pessoas e ela é realmente uma história interessante, porque eu costumo dizer que isto parece um bocado um filme, porque é mesmo, parece um filme mesmo, a forma como aconteceram as coisas. Eu era, ao contrário do Paulo e do Nuno, eu não tinha sido ex-jogador, mas era um apaixonado pelo futebol, sempre adorei futebol, típico nos rapazes, não é? E eu, não diferente, também gostava muito do jogo, mas não tinha um passado como ex-jogador, mas tinha a ambição de um dia poder trabalhar no mundo de futebol a mais alto nível. E o que é que eu fiz? Tracei na minha cabeça um caminho, um plano. Ora bem, se eu não fui ex-jogador e se não estou metido dentro do mundo do futebol por ter sido ex-jogador, como é que eu consigo chegar àquele mundo de uma outra forma? Foi tudo arquitetado. Exatamente, foi tudo arquitetado. E o que eu fiz foi, eu fiz um percurso académico, fiz uma licenciatura em Ciências do Desporto. Então tem um percurso de estudo para chegar a essa profissão? Absolutamente. Eu fiz o percurso académico e durante o percurso académico eu comecei a treinar. Era treinador. Comecei nos escalões mais baixos, nos regionais, digamos assim, em Portugal. E ao longo desse tempo, o que eu fazia era, bem, eu sou treinador nos regionais, mas nos regionais, quer dizer, nos regionais os grandes clubes não perdem tempo a observar regionais. Como é que eu vou fazer chegar o meu trabalho ou a qualidade do meu trabalho lá em cima? E então vêm as redes sociais, que são uma arma poderosíssima de comunicação para nós podermos chegar a determinados pontos que há 15 ou 20 anos atrás era impossível chegar, porque não havia essa possibilidade de nós fazermos que a nossa informação, um vídeo que eu coloco aqui, chega ao Brasil, ou chega a Angola, ou à China. Exatamente. E o que eu fiz foi, comecei a fazer vídeos das minhas equipas, comecei a fazer vídeos de análise também de grandes equipas do panorama internacional, e fazia esses vídeos e publicava. E durante esses largos anos, foram, salvo erro, 9 anos, em divisões inferiores, através desses vídeos eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas e assim foi. Esse vídeo foi parar às mãos, na altura, do Nuno e do Paulo, acidentalmente, da mesma forma como foi parar com muitos outros, e eles viram o vídeo e acharam interessante, e disseram, há aqui qualquer coisa que nós apreciamos. E o que é o mais interessante no meio disto tudo é que naquela altura eles tinham acabado de sair do Futebol Clube do Porto. Portanto, estamos a falar de um treinador que estava ao mais alto nível no panorama do futebol nacional. Estava em casa da minha mãe e recebo uma chamada do Paulo Fonseca. Você imagina, Sara, você é um treinador a nível regional, recebe uma chamada de alguém que lhe diz do outro lado da linha que é o Paulo Fonseca. Você não quer acreditar. Com licença, sou sim, Paulo Fonseca. Você até pensa que há algum amigo a fazer uma brincadeira, uma partida. Mas não, era mesmo ele. Agendámos um dia, eu fui ter com ele na altura, com o Nuno e com o Pedro, que estavam no Passos de Ferreira, aquela mítica equipa que eles fizeram aquele milagre de colocar o Passos de Ferreira na Liga dos Campeões, que é uma coisa que ainda hoje em Portugal ainda não se percebe bem como é que é possível, uma equipa que em Portugal é de pequena, média dimensão, e eles colocaram o Passos na Champions League. E eu fui ter com o Paulo a Passos e reunimos, e passado 2 horas de reunião, o Paulo disse-me assim, Tiago, olha, eu quero que tu venhas trabalhar para a minha equipa técnica. Terminou de matar. Foi isso mesmo. Só faltou o ataque cardíaco e eu caí para o lado. Pronto, fiquei tremendamente satisfeito. No fundo, foi o concretizar daquele sonho que eu tinha trabalhado durante 10 anos da minha vida na sombra, não é? Lá na internet, no Facebook, nas minhas equipas, no campo da terra. E aquilo, todo aquele trabalho, todo aquele investimento que eu acreditava que aquilo um dia ia dar resultado, eu tinha uma forte convicção que aquilo ia me fazer chegar a qualquer lado, e hoje estou aqui graças a esse trabalho que desenvolvi. Como se desenvolve o seu trabalho? Uma das tarefas é quando dividimos o grupo, eu ficar de um lado a dirigir o exercício, o Paulo do outro a dirigir também o outro exercício do outro lado. Depois há tarefas que são diárias, como por exemplo, vai haver um exercício em que o Paulo está a olhar para a parte, imagine-se, ofensiva do exercício e delega-nos a nós
olhar para a parte defensiva dos outros que estão a defender. Portanto, temos sempre tarefas diárias em função do exercício que vamos fazer. Esta é uma das partes do treinador adjunto. No banco, por exemplo, eu olho muito para onde não está a bola, enquanto o Paulo naturalmente está a olhar o que está a desenvolver com a bola, eu estou a olhar para os jogadores que têm que estar a preparar para quando perdermos a bola. E então as minhas indicações vão muito nesse sentido no jogo, em que eu falo para os jogadores que estão sem a bola. Nós tentamos dividir as tarefas, o Paulo naturalmente dirige os exercícios, quando temos de dividir, nós temos as nossas tarefas depois em cada um dos exercícios. Essa é uma das partes que nós também fazemos. Há uma outra que o Tiago disse bem, que comanda o departamento, depois chega a análise já feita, o Paulo apresenta a análise da própria equipa, é sempre o Paulo que apresenta a análise da própria equipa, eu apresento a análise do adversário, por exemplo, mais uma tarefa. E depois toda a discussão que existe em torno de todos os exercícios que vamos fazer, ou de qualquer discussão na própria equipa ou na equipa adversária, todos os elementos da equipa técnica também promovem essa discussão para que o treinador principal tenha mais argumentação para decidir e, naturalmente, o Paulo toma as decisões mais corretas para a equipa. Durante o jogo contra o Cagliari, o Paulo ele foi desqualificado e foi você quem teve que guiar o time contra o jogo da Sampdoria. Para mim foi uma situação que já tinha ocorrido antes, porque por vezes pode acontecer o treinador por algum motivo é desqualificado e então já tinha acontecido em Portugal também, já eu tinha dirigido a equipa mais do que uma vez, é uma situação que estou perfeitamente à vontade para o fazer. As ideias são as do Paulo, nós em conjunto como equipa técnica temos uma clareza muito grande de qual é a ideia sempre para a nossa equipa sobre cada um dos adversários, portanto para nós não é uma situação muito diferente em termos de visão do jogo, como se fosse o Paulo. Naturalmente que a figura do Paulo é fundamental estar ali, é muito importante para todos os jogadores o Paulo estar ali, é um jogo de recurso, entre aspas, que acaba por ser eu a fazer, mas tento ao máximo repercutir as ideias do Paulo para que todos os jogadores sintam como também se fosse ele, naturalmente que não sou, e ele é sempre a nossa figura mais importante, é ele que queremos ter no banco, e toda a gente reconhece que ele faz muita falta no banco, mas numa situação de recurso, cabe-me a mim essa tarefa. E não tem grande problema. É necessário, então, entre o treinador adjunto e o treinador principal, um relacionamento de confiança? Sem dúvida. É uma coluna que dá muito suporte? Sem dúvida, mas essa confiança eu penso que está inerente a toda a equipa técnica, porque nós temos uma forma de trabalhar em conjunto, todos os dias, que dá essa confiança naturalmente ao treinador principal, porque a nossa opinião, como estamos sempre a dar essa opinião, trazer para discussão alguns pormenores, ele sabe perfeitamente que pode confiar em nós e sente essa confiança e nós sentimos da parte dele essa grande confiança que ele nos dá. Portanto, penso que aí torna mais fácil tudo, pela forma que ele é, essa confiança passa naturalmente dia após dia para nós e para os jogadores também. Você pode nos contar como é um seu dia de trabalho durante um jogo? Durante o nosso jogo, nós, como o Nuno disse bem, nós temos missões bem definidas. O Nuno dizia, por exemplo, que no banco faz uma tarefa de vigilância a determinado grupo de jogadores porque o Paulo está focado. Porque você não fica junto deles? Não. Eu vejo o jogo da tribuna, portanto, de um plano superior, porque, na verdade, quando nós vemos o jogo de um plano superior, nós temos uma perspectiva do campo que quem está no banco não tem. E isso é uma vantagem muito grande. Felizmente, hoje em dia, com a evolução das tecnologias, hoje nós já conseguimos fazer chegar a imagem abaixo, já conseguimos partilhar vídeo para baixo, quem está no banco consegue ver o que é que está em cima e nós também estamos nessa vanguarda e estamos a acompanhar essa evolução que é determinante. Mas o que é certo é que as coisas até agora não eram bem assim e então eu fico em cima, fico ligado via rádio ao banco. E com quem você se comunica? Eu comunico com o Nuno, exatamente, sobretudo com o Nuno. O Pedro também está ligado connosco, mas o Pedro está mais orientado para a parte dos jogadores que vão entrar, que não vão entrar,
Portanto, essa é mais a área dele. Eu e o Nuno falamos mais de questões do jogo, da nossa equipa, o que é que estamos a fazer bem, o que é que estamos a fazer menos bem, ou o adversário alterou determinada situação e eu alerto, porque às vezes em baixo eles apercebem-se ou às vezes podem não se aperceber, precisamente porque como eles estão ao nível do campo, há determinadas coisas que às vezes são tão pequeninas que só quem está em cima é que consegue às vezes aperceber-se, e então esta comunicação, lá está, o que eu faço é contribuir com informação de cima para baixo para ajudar depois eles em baixo a tomarem decisões mais assertivas, digamos assim. Quantas horas você perde analisando um jogo e analisando o adversário? Muitas. Por isso é que o Paulo me foi buscar. Porque ele já não tinha aquelas horas todas, ele já não, o dia só tem 24 e ele tem tanta coisa com que se preocupar, ele já não tinha, é impossível a este nível. Eu, de uma forma generalizada, eu posso dizer que bem, uma partida geralmente tem 90 minutos, 95 minutos, eu geralmente duro o dobro para analisar um jogo, 3 horas. Falamos, por exemplo, da análise do nosso jogo, 3 horas para analisar o nosso jogo, geralmente preciso. E depois falamos do adversário, por exemplo, e por isso é que criamos o departamento. E por isso é que trouxemos mais um elemento connosco este ano para aqui, que é o Luís, que trabalha juntamente com o Ricardo no departamento de análise da AS Roma. E eles, geralmente, o que nós fazemos por adversário, nós analisamos entre 3 a 5 jogos por cada adversário. E se fizermos as contas por alto, não é? São 5 jogos vezes 3 horas, são 15 horas. Quantos jogos você analisa por ano? Ui. Pergunta difícil, Sim, né? sim. Mas podemos fazer assim por alto. Vamos imaginar, a Roma fará 50 jogos ao longo de uma temporada, ou mais, vamos falar em 50. Se multiplicarmos 50 jogos por adversário, portanto, cada adversário nós vemos em média 4, estamos a fazer 50 vezes 4. São 200 jogos de adversários, só de adversários. Depois, mais as análises da própria equipa, que sou eu que analiso a análise da nossa própria equipa, são outros 50 jogos, porque são os jogos que a gente jogou, portanto, já estamos a falar em 250 jogos. E depois ainda há mais, aqui umas surpresas, porque depois nós... Dorme pensando em futebol, sonha pensando em futebol, é. come pensando em isso. futebol. É mesmo isso. Muitas vezes, eu há dias dizia também numa intervenção que tive pública, que nós somos uns sortudos porque nós somos pagos para fazer aquilo que gostamos. E na verdade é essa, nós trabalhamos numa área que nos dá um prazer imenso. Agora, quem trabalha no mundo do futebol, e principalmente ao mais alto nível, há uma característica que é determinante, que é a capacidade de trabalho. Porque nós trabalhamos, e nós agora, por exemplo, temos agora esta fase, o que não tem sido diferente ao longo do ano, nós jogamos 3 em 3, 4 em 4 dias, portanto, está a imaginar a quantidade de informação que nós temos. Como vai ser agora para analisar que nós vamos ter tantos jogos assim, um próximo ao outro? Vamos andar em contrarrelógio e muitas vezes com noites mal dormidas, ou às vezes dormidas com 2 ou 3 horas, e nós temos que apresentar resultados. Estamos aqui para ajudar, para contribuir, esta é a nossa missão e nós temos que contribuir com isso para o Paulo poder dormir às vezes mais 2 ou 3 horas que nós, porque é importante ele estar fresco, porque é ele que toma as decisões finais. Para mim, ver um jogo de futebol é um prazer, não é um castigo, eu não olho para aquilo como trabalho, eu olho para aquilo como, lá está, com prazer, aquilo dá-me prazer efetuar. Mas e você, Nuno, não tem um certo temor pelo fato que agora nós vamos jogar esses jogos um próximo ao outro, cerca de 3 jogos por semana, se eu não me engano? Como que você enfrenta essa problemática? Nós olhamos para as coisas sempre de forma positiva. Naturalmente que vai ser um período complicado, porque com tantos jogos há sempre aqui a dificuldade de jogar de 3 em 3 dias, há o cansaço, há as viagens, há aqui uma série de situações difíceis de gerir, mas nós olhamos sempre de forma positiva, sempre olhando que o adversário é um adversário para nós ganharmos o próximo jogo. É assim que nós olhamos sempre para as coisas. Para isso, a preparação que fazemos antes, olhamos para ela como uma ferramenta para ganhar aquele jogo que vem a seguir. Todos os jogadores sabem a confiança que nós lhes passamos, porque é dentro de nós que sai essa confiança, dentro da ideia que temos do nosso trabalho, dentro da ideia de jogo que a equipa apresenta,
dentro do trabalho que fazemos diariamente, que depois a confiança vai passar para os jogadores. Nós acreditamos muito no nosso trabalho, no trabalho dos jogadores, e vemos que os jogadores todos também acreditam muito em nós. E todo este staff que trabalha aqui à nossa volta, não só a equipa técnica, sentimos essa confiança de toda a gente, sentimos que toda a gente contribui para o mesmo, que está ali para ajudar, seja com a mais pequena coisa, e isso dá-nos uma confiança enorme que a transmitimos para os jogadores e para o jogo seguinte. É sempre com esse olhar que vamos para o jogo que vem a seguir, neste caso vai ser a Sampdoria, seria outro qualquer, será sempre a mesma confiança que é transmitida para os jogadores. Uma pergunta, na realidade é uma espécie de curiosidade. Como é possível que você e o Paulo, sendo dois ex-jogadores, defensores, adotam dentro do campo uma conduta ofensiva? Eu era defensor lateral, o Paulo defensor central. Eu, se calhar, é porque como defensores não gostávamos de passar muito tempo a defender, arranjámos uma forma de ter mais a bola para defender menos e atacar mais. E nós realmente somos fãs de ter a bola, de tentar mandar no jogo com a bola, de ser uma equipa protagonista, uma equipa que procura sempre criar. Tiago influencia muito nisso? Naturalmente que sim, porque grande parte, a maior parte do nosso trabalho é trabalhar a nossa própria equipa e olhar para a nossa própria equipa. E como tal, grande parte também desse trabalho é olhar para a parte ofensiva da nossa equipa. Mais do que a defensiva, que também nos preocupamos naturalmente com ela, porque temos que ser mais completos possível, porque se nós dominarmos todas as áreas da equipa, estamos mais completos e mais fortes, mas passamos mais tempo a trabalhar a parte ofensiva do que defensiva, por isso também sermos uma equipa mais ofensiva, com mais bola, com mais protagonismo nos jogos, e é isso que queremos cada vez mais solidificar. Com o tempo as coisas vão solidificar mais, a equipa vai ficar ainda mais perigosa no ataque, mais ofensiva, mandar mais nos jogos, é esse o nosso intuito, talvez porque éramos defesas e passávamos muito tempo a defender, mas realmente temos esse... Vamos na agressividade! Antigamente era um pouco assim, nós agora vamos mais na qualidade, olhamos mais para a qualidade, e é essa qualidade que temos transmitir também aos jogadores. Me mostre aqui, vamos fingir que isso aqui é um campo de futebol. Como seria para você a formação perfeita, aquela formação que salva quando a gente está desesperado, que o negócio está dando errado? Vai, jogadores e campo de futebol. Olha, essa é uma boa pergunta e eu, antes de mais, eu vou pegar no objeto mais importante que existe no campo de futebol. É a bola. Nós gostamos de jogar assim, bem lá no meio campo deles, a bola connosco, e o Paulo frisa isso várias vezes, que é, há duas ou três coisas que para nós, porque é o nosso ADN, é aquilo que nós acreditamos, é aquilo que nós achamos que promove o jogo, que promove o jogador, que promove o treinador, que promove o clube, que faz com que o adepto sinta paixão, é a equipa ser capaz de chegar a um campo de futebol e impor o seu jogo, impor a sua ideia e dominar o adversário. E por isso nós gostamos muito, e o Paulo diz isto muitas vezes, gostamos de jogar no meio campo ofensivo das equipas adversárias, porque isto tem muitas vantagens. Uma delas é, estamos mais perto de fazer golo, porque temos a bola connosco, e estamos no meio campo ofensivo, e depois estamos mais longe de sofrer golo, porque existe uma distância muito grande para a nossa baliza, e isso é importante, porque quando os adversários repararem a bola, estão a 80 metros ou 70 metros da nossa baliza, portanto há um longo caminho a percorrer até lá, e nós, naturalmente, durante esse caminho queremos reparar a bola, mas isto não quer dizer, e o Nuno falou nisso, e é verdade, isto não quer dizer que nós, de alguma forma, somos irresponsáveis defensivamente ou não olhamos as questões defensivas de equipa. Nós, quando perdemos a bola, nós queremos reparar a bola aqui, não queremos que eles cheguem ali, e por isso estas questões defensivas são determinantes para nós, e aliás o nosso passado demonstra isso. Nós, em vários campeonatos que fizemos num passado recente, nós fomos a melhor defesa do campeonato, por exemplo. As nossas equipas são equipas que geralmente não sofrem muitos golos, mas é interessante perceber, porque com um treinador que tem uma ideia tão ofensiva, não é?
À partida, presume-se que eles só pensam a atacar e depois a defender, eles não se preocupam muito, têm dificuldades. Não, pelo contrário, nós queremos ser um todo, queremos saber jogar à beira da baliza do adversário, mas também queremos saber jogar à beira da nossa. Agora, e a pergunta da Sara foi, como é que vocês preferem, qual é a vossa tática, qual é a vossa ideia? A nossa é esta aqui. E é com esta que nós... O Paulo, ele declarou que você seria os seus olhos, que você consegue ver em um jogo aquilo que ele viria. Então seria isso que ele viria. Sim. Aquela expressão que se usa muito, que é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Não tenho mais nada a Terminamos com um golo e... Terminamos com um golo e ganhámos, é o que interessa. Obrigada, menino. De nada, Sara, obrigado pelo processo.